Gente, eu venho falar aqui no canal um assunto sério. É sobre uma série e sobre uma má interpretação que gera uma coisa negativa para as pessoas que não compreenderem a ironia, não compreenderem do que se trata essa questão dessa série. Então, a série que em questão é Todo Mundo Odeia o Chris. Mas a questão não é a série em si, mas a questão é o fato das pessoas não compreenderem, pelo menos aqui no Brasil, não sei em outros estados, quer dizer, estado não, ai meu Deus, acorda, outros países, como é que é. Mas o que acontece? Na série, ela já se chama Todo Mundo Odeia o Chris. Então, abrindo sua cabeça, refrescando sua cabeça, todo mundo odiar alguém é uma coisa negativa. Todo mundo odeia o Chris é uma coisa negativa, injusta. Por que todo mundo odeia o Chris? Ele fez alguma coisa? Então, todo mundo odeia o Chris quer dizer que ele está vivendo uma injustiça. Todo mundo odeia ele de maneira injusta, de maneira errada, que não se deve, né? Essa é a interpretação correta, entendeu? Ele tá vivendo uma vida que é o quê? Qual é o humor ali? Ele tá vivendo uma vida cansativa, uma vida que ele se dá muito mal. Então, esse tipo de humor se trata da pessoa rir de coisas em que ela mesma se dá mal, situações em que ela se estrepa, que ela dá mal, que ela quebra a cara e você ri. Esse é um tipo de humor. Eu vou até procurar o nome dele. Então, eu vim aqui no chat para fazer uma pesquisa rápida, né? Ao invés de ir direto no Google, que não apareceu, eu tava procurando, mas aqui. Esse tipo de humor costuma ser chamado comédia de desgraça, humor de infortúnio. Aí tem uma palavra em inglês que eu não sei pronunciar. E aí tem tipos desse tipo de humor. Tem aqui slapstick, quando a desgraça vem de tombos, acidentes e situações físicas exageradas, como alguém escorregar com uma casca de banana. Humor pastelão, a versão brasileira do slapstick, com muita confusão, atrapalhadas e exagero. Comédia de constrangimento, quando o personagem passa por situações extremamente vergonhosas ou tem um dia desastroso, isso gera humor. Comédia de azar, quando tudo dá errado para o protagonista, criando uma sequência de situações ruins de forma engraçada. Então, o que eu posso dizer aqui? A série Todo Mundo Odeia o Chris já fala, todo mundo odeia ele, tudo dá errado, ele se dá mal, as outras pessoas fazem ele se dar mal. Entendeu? Entendeu a interpretação correta de Todo Mundo Odeia o Chris? De modo algum a gente deve copiar ou aceitar violências que estejam dentro da série, gente. De modo nenhum, gente. A gente não é pra repetir. Então, nessa série algumas coisas acontecem, né? Mais de uma coisa acontece. Quando o Chris vai pra escola, ele é perseguido por um garoto que lhe faz um bullying. E nessa série, devido à época, o racismo, ele não pode se defender. Então a gente vê o contexto da época. Porque o Chris está contando, né? Nessa série, ele está contando como é a vida dele no passado. Em um passado distante, aonde não existia uma lei para defender o Chris. Então não existia uma defesa para o Chris. Por isso que ele não aciona defesa. Então,
quando o Caruso, né, ele ia lá bater no Cris, fazer piada com a cara dele, humilhar ele não tinha defesa porque ele era negro e o personagem era branco. Era uma coisa da época dele, do passado, que não existia ainda as leis para defender, para ser errado, para ser crime. Entendeu? Nem sequer naquela época eles tinham muito direito a uma boa escola, né? Tanto que a mãe dele trabalha, o pai dele trabalha, para se esforçar e colocar numa escola de brancos. Entendeu? Tinha uma escola de pretos e uma escola de brancos. O Cris foi parar numa escola melhor porque a mãe dele e o pai dele se esforçaram e incentivaram ele a estudar para que ele pudesse entrar numa escola desse tipo. E o preço que ele pagou na vida foi sofrer aquele preconceito todo. Só que eu e você, espectadores, não podemos acreditar que isso é normal ou a gente deve ser apático. Quer dizer, a gente não se comover quando uma pessoa sofrer bullying na escola, a gente dizer que ela tem que permanecer estudando sim, que é tudo desculpa para não estudar, para não persistir, para realizar o seu sonho. De modo algum posso fazer isso, gente. Isso é uma coisa muito errada para tudo na vida. A gente não pode fazer isso, entendeu? Porque a gente não pode ver aquele sofrimento e achar que é normal. Gente, aquilo não é normal de jeito nenhum. Hoje em dia, se você faz uma coisa dessas, um bullying com alguém desse jeito, que eu quero dizer, tipo um ambiente de escola, essas coisas assim, você vai ter vários problemas para você lidar, essas coisas assim, né? E não é correto, porque o Cris não tinha feito nada com ele. O Cris não fez nada com o Caruso para ele poder estar fazendo isso. Ele simplesmente apanhava todo dia porque é uma coisa ruim, negativa, errado. Mas na vida real eu não posso falar isso, porque isso era na época do Cris passada. Por isso que o narrador, né, ele tem muita paciência, ele ri de como é que acontecia na vida dele. Por quê? Porque naquela época o entendimento era limitado, as regras eram limitadas, as pessoas não tinham aberto a mente que a gente não pode conviver socialmente dessa maneira. Por isso que ele fala assim, porque para ver um pouco de humor no passado dele, entendeu? E esse tipo de humor que eu expliquei, pra você rir do desastroso que acontece na vida dele. Aí tá, continuando, aí lá. Outras coisas que acontecia, ele sofria muito preconceito, tipo assim, falar que ele era muito burro, que isso era normal ele ser burro, que tipo assim, que era normal acontecer de engravidar gente que não pode. Ela achava logo que engravidou uma menina, entendeu? Era um preconceito que ele sofria lá naquela escola. Tá. Aí o pai dele, lá tem uma piada exagerada sobre dinheiro, sobre ele contar cada centavinho, né? E essas coisas e tal. Mas ele está falando ao mesmo tempo de dois sofrimentos. Um é o pai dele ser assim, contar cada dinheiro. E o segundo sofrimento é que você vê o tempo todo na série os pais dele ralando muito devido ao fato de que eles viviam, acho que era numa periferia, e eles viviam assim, ralando muito, em dobro, se esforçando. E isso não é engraçado na vida real, né? Na vida real, isso não é uma coisa engraçada. Ele ter que arrumar 2 empregos para poder sustentar a família dele. Entendeu? Não é engraçado ele ter que comprar coisas sem rótulo, por ser assim, tão sem dinheiro. Entendeu? Aquilo ali é para retratar uma época, para retratar algo do passado. Mas não é para você achar maneiro. É você rir porque passou. Porque, tipo, hoje você não pode bater num filho daquela maneira, entendeu? Por isso é aquela maneira exagerada que eles colocam. Nossa, bateu nele que ele andou de cadeira de roda. Nossa, bateu nela que ela andou de cadeira de roda. Nossa, ele quebrou o braço dele.
Isso quer dizer um exagero, porque o autor da série, né, entende que hoje em dia isso não se faz mais. Ele entende que todo mundo já aprendeu que não pode mais agir assim, que as mães não podem agir sem limites assim, batendo o filho desse jeito, que o pai e a mãe não podem fazer isso desse jeito. Por causa disso que fez essa série, por causa disso que a gente assiste essa série. Não é pra ficar falando de mãe, de pai, como se tivesse que seguir tudo o que eles falam, mesmo com toda a violência. Não é isso. Tipo assim, o pai e a mãe pode fazer a violência que for e você tem que agir que nem o Chris, você tem que agir que nem o Drew e a Sônia. Não, que isso, não é isso que a série quer dizer. A série é uma coisa do passado, onde os pais não sabiam as regras, a sociedade não tinha aprendido a regra, que não pode tratar os filhos dessa maneira. Eles ainda não tinham aprendido. Ele só fez essa série porque ele acreditava que a gente já tinha aprendido. Porque ou fez ou exibiu. O que quer dizer? Essa parte a fundo eu não pesquisei muito bem a opinião do autor sobre isso. Sobre essa questão de como educar os filhos, eu não perguntei nada, não procurei lá no Google e tal. Eu só quero dizer, mas ele só exibe essa série hoje porque eles pensam nisso, que isso já tá resolvido, que isso já foi bola pra frente, entendeu? Não é que você tem que aceitar todo tipo de mãe, todo tipo de pai, todo tipo de comportamento, claro que não. Você acha certo? Hoje, você falar assim, ah não, se você engravidar ela, o meu filho engravidar ela, ele vai apanhar, vou expulsar ele de casa com tudo, ele vai ter que se virar, vou botar ele pra sofrer e tal, não sei o que. Tu acha isso certo? Se a menina engravidar, que nem ela falava lá pra Tônia, ela falava assim, se você engravidar, aí vai ter várias consequências, não sei o que lá. Você acha isso certo? Não é certo. Não é pra tratar o filho ou a filha desse jeito hoje em dia, independente, né, desse erro que o filho cometeu. Mas quando você vai dar educação, você tem que ser, ao mesmo tempo que educar seu filho, você também não pode ir pra esse lado agressivo. Ah, mas bateu na Sônia? Não, só deu essa consequência horrível pra ela. Mas é uma violência do mesmo jeito. Ah, mas não bateu no Chris, só botou ele pra trabalhar 3 empregos. Mas é uma violência do mesmo jeito. É isso que tem que compreender. Que a série, ela retrata outra época. E com ironia, humor, ele bota aquela coisa exagerada, aquele desastre, aquela péssima consequência e tal. Esse tipo de humor que eu expliquei pra você, não é pra todo mundo achar bonitinho, pra todo mundo achar legal. A mãe gritar o dia todo, brigar o dia todo, bater o dia todo, ficar ameaçando essas coisas terríveis. Não é pra ninguém achar isso bonito. Entendeu? Não é. Já é por isso que é contra a lei. Já é contra a lei por isso. Porque não é uma coisa bonita. Já foi comprovada as consequências negativas. Já foi comprovada as consequências no futuro. Já foi comprovado os problemas psicológicos que cria. Já foi comprovado tudo. Que a gente não deve agir assim. Mas só exibe a série porque acha que a gente entendeu. Se você não entendeu, aí é complicado, porque você fica aí admirando, falando bem, exaltando pai e mãe que traz violência para dentro de casa, e exaltando que trata o filho assim desse jeito. Não é certo. O que o Chris vivia na série não era correto. Não era correto os pais dele colocarem tanto peso para um adolescente, de modo algum. Os pais dele não podiam colocar esse peso todo nas costas do irmão mais velho. Isso era uma coisa da época, um sofrimento da época, e não podia, entendeu? Não podia dar as coisas pro Drew e não dar as coisas pro Chris. Não deixar o Chris se divertir também. Não podia. Você não vê, quando a Rochelle senta pra conversar com o Chris, ela olha com aquele olhar como? Um olhar sofrido. Você não reparou na série? Quando ela senta do lado do Chris e vai falar com ele, olha, pra você não tem como, mas pra Tônia e pro Drew vai ser dessa vez, tá bom? Você é da próxima vez. Dessa vez não vai ter como te ajudar, filho. Ela olha com um olhar como?
sofrido, porque ela tá querendo dizer, você me entende, porque você é o mais velho, você também tá cuidando dos seus irmãos mais novos junto comigo. É o que ela quer dizer, um sofrimento compartilhado deles, que eles não podem dar a mesma coisa para o Chris. Ela olha com o olhar sofrendo, que ela queria dar as coisas para os filhos todos dela. Entendeu? A série. Então, não é pra achar fofo, não é pra achar bonitinho a mulher se comportar dessa maneira, né? E nem o homem se comportar dessa maneira, tipo assim, oprimir os filhos, não conversar, entendeu? Ele pode ver, na série não é bonito o pai dele ser tão ocupado. Não é bonito, porque o pai dele ser tão ocupado assim, não podia ensinar o Chris, conversar com o Chris. Ver o olhar dele de sofrido na série, quando o Chris o Chris senta do lado dele e ele começa a ensinar coisas pro Chris. Olha, Chris, o que você estava fazendo? Por que você foi pra escola com essa revista? Aí ele fala assim, aí é o tempo que ele tem para poder educar o filho dele, que é muito pouco, porque ele está sempre trabalhando. Mas é um olhar de sofrimento. Não é para as pessoas acreditar que todo adolescente, os filhos dele, tem que suportar tudo. Que os adolescentes têm que suportar tudo, os pais se comportar e calar a boca. Não é assim. Era já para ter crescido aqui, porque a gente já trouxe que não pode ter educação apanhando em excesso. A gente já trouxe que tem que conversar e que os castigos é o melhor, porque ainda tá crescendo, entendeu? A criança, o adolescente, tipo eles. Então, o que se entende é essas partes que não foram bem interpretadas da série, gente. Eles estavam sofrendo. A série toda eles estavam sofrendo. Você chama Todo Mundo Odeia o Chris. É um humor em coisas ruins, desastrosas. Ah, mas se é tão ruim assim, como é que a gente tá rindo? Exatamente, a gente tá rindo porque é uma coisa que já passou faz muito tempo. É uma coisa do passado. Lá de trás, como as pessoas... Ele acredita que hoje as pessoas não fazem mais isso. Elas não perdem a cabeça com o filho a bater no filho dessa maneira extrapolada. Elas não ameaçam o filho dessa maneira. Conversa, educa, entendeu? Por causa de que era de outra época. Então ele acredita que as pessoas dessa época têm outra mente, outro pensamento. Então não é pra ficar achando bonitinho, pra achar legal, entendeu? Esses esporros, essas injustiças, né? Tipo assim, a visita chegou, tratou com o tratamento todo VIP, ofereceu coisas que não tinha, e ao filho dela, ela não dá valor. O que a série tá querendo dizer com isso? Ela não tá querendo te incentivar a fazer isso, nem incentivar uma pessoa a aceitar isso. Ela tá mostrando uma crítica. Ela tá mostrando que aquela mãe fez aquele banquete enorme para o amigo dele, mas que ela não dava o valor que aquele filho merecia, o Chris, porque tudo ficava nas costas do Chris por ele ser o mais velho. Só que a gente tem que lembrar que ele era o mais velho, mas ele ainda era um adolescente ainda. Ele não podia ter todo aquele trabalho. Era errado ele ter todo aquele trabalho. Entendeu? Então, ela não dá valor aos esforços do filho. De quando ela tem o dinheiro sobrando, ela não fazer uma coisa especial para os filhos dela, só fazer para a visita dela, é algo negativo. Entendeu? É algo que faz a pessoa se sentir mal. Ele fica com ciúme do amigo dele, porque ele se sente muito triste e não se sente valorizado. Mas aí depois explica o que ela tá querendo dizer. Ela queria causar uma boa impressão pro Chris. Pro Chris não, quer dizer, pro amigo dele. Queria causar uma boa impressão pro amigo dele. Entendeu? Pensando até um pouco no Chris. Pensando na imagem dela muito.
pensando na imagem dela e na imagem da família dela, mais do que no Cris, que é negativo. Mas ela estava pensando, então foi isso que ela estava explicando, que ela queria causar uma boa impressão, acabou causando uma boa impressão nos amigos, visitas e tal. Aí ela acabou explicando pra ele acabou ficando melhor, porque tinha sentido, né, ciúme, ele entendeu, mas é aquela coisa de quando ele ficou mais velho, ele compreendeu o que a mãe dele queria dizer, com aquelas coisas todas sociais. Aí por isso que ele ficou rindo. Mas não quer dizer que você deva repetir isso na sua casa. Eu aposto que ele nunca repetiu isso em casa, porque isso é uma coisa negativa, gente. É pra gente ver de maneira negativa. É coisas que você não deve agir assim na sua casa, na sua família. Claro que cada um tem jeito de educar, que educar é importante. Às vezes você tem que ter consequência negativa, sim, pra evitar, né, coisas piores. Mas isso tem que ser muito bem dosado. Eu vou dizer também que as pessoas às vezes erram, mas o importante é que a pessoa sempre esteja tentando seguir o caminho certo, que é o que? Melhorar, entendeu? A gente não é pra gente voltar pro passado, é pra gente ir pra frente. A gente aprendeu que não pode espancar, como sociedade, não pode espancar os filhos. Já foi difícil aprender isso. Aprendeu, não pode espancar o filho. Aí a gente tem que progredir, melhorar ainda mais, né? Aí tem gente que aprimora ainda mais, vai mais além aí de conhecimento desse sentido, né? Que ensinam muito. Tem muitas mulheres que ensinam esse tipo de coisa sobre educação, sobre como educar os filhos, como pôr o filho de castigo. Tem muitas, porque a gente vai evoluindo, aprendendo novos métodos, que ao mesmo tempo que o pai e a mãe dê educação pro filho, mas ele conseguir manter uma amizade, conseguir manter um relacionamento bom, porque pode ser que o Cris, ele não tenha se afastado do pai e da mãe dele, mas tem muita gente que passou por coisas parecidas, que quebrou os laços familiares, que quebrou a amizade de pai e filho, a confiança de pai e filho. Mas você pode ver o tempo todo que o Cris não tinha confiança no pai e na mãe dele. Você vê a série toda que ele escondia os assuntos mais importantes da vida dele. Ele só contava quando acontecia uma merda, quando acontecia uma coisa ruim com ele, aí ele tinha que contar. Porque até então ele não conseguia dividir seu sentimento. Mas isso é a consequência de ser um pai e de ser uma mãe agressiva. De ser um pai e uma mãe que pratica violência. Ah, mas ele apanhava literalmente à toa, aí vai dizer que não. Mas ele apanhava verbalmente, então ele apanhava com a boca, com as palavras, entendeu? E isso fez com que ele quebrasse aquela amizade e o Cris ficasse mais sozinho, tendo que lidar com seus problemas sozinho, e ele era apenas um adolescente e teve que lidar com esses problemas sozinho, todo dentro da série. É por isso que todo mundo odeia ele, é uma coisa muito pesada, todo mundo age com ele de maneira ruim, né? Os pais, a mãe, os irmãos agem de maneira ruim, a professora age de maneira ruim, a diretora age de maneira ruim, os colegas de classe agem de maneira ruim, as garotas agem de maneira ruim, e todo mundo age de maneira ruim com ele. Por isso que todo mundo odeia o Cris, porque esses comportamentos são dignos de uma crítica, porque são errados, não estão dando valor ao personagem principal. Você não observa? Desde o começo, a todo esforço que o Cris faz, não dão valor aos esforços do Cris. Nem os seus amigos, nem os seus colegas, nem o seu melhor amigo. Ninguém dá valor ao esforço do Cris. Todo mundo odeia o Cris. É isso que a série quer dizer. Isso acontece com os seus reais? Acontece. Acontece sim. Porque as pessoas, a gente chama pra conversar e não analisa as coisas que tá acontecendo. Vai não para pra pensar. Simplesmente todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Todo mundo age assim, eu vou agir. Não para pra refletir. É por isso que hoje a gente traz muito debate público. A gente traz muita discussão, essas coisas.
Agora, o último ponto, é errado assistir essa série? É correto rir da desgraça do Chris? Ponto muito importante, né? Então, vou dizer, não é errado assistir a série do Chris. E nem é errado rir, né? Assim, na minha opinião pessoal, você sabe, comenta o que você pensa. Mas na minha opinião pessoal, não é errado rir, porque, como eu expliquei, é uma coisa do passado. Muita gente diz, né? Quando a gente ri de uma coisa negativa da nossa história ou do nosso passado, é porque passou e hoje a gente leva só o riso. A gente não guarda mais no coração aquela mágoa, aquele sofrimento. Aí a gente ri. Mas a gente tem a consciência de não repetir os mesmos erros e ações erradas. Então você não vai repetir as coisas negativas da série na sua vida real. Você ri do passado, do exagero, de ele se dando mal? Sim, porque é feito pra você rir. Entendeu? É feita pra você rir. Eles colocam a situação constrangedora, né? Que a gente falou ali, a situação de vergonha, justamente pra que você ria. Entendeu? Tipo, quando ele se dá mal e a garota que ele gosta vai e sai com outra, é pra você rir. É feito de um jeito a ser uma situação icônica, né? Uma situação surpreendente que faz você rir. Porque é uma série. Mas você não pode usar a série para poder exaltar esse tipo de comportamento. Você tem que ser uma pessoa consciente, né? Passou aquela época, passou. Ser uma pessoa consciente, saber, nem todo mundo. Aí você vai lá, tá rindo ali, ai, o Chris, ele não fez nada, mas tem muito garoto. Se passar por isso, na vida real mesmo, vai descer a lenha, vai bater no cara, até mata, até joga pela janela. Porque você provocar uma pessoa aquele bullying pode gerar consequências muito negativas. Entendeu? A pessoa não tem que aturar tudo. Na vida real é bem diferente. Então, só o que eu quero dizer é você não usar essas coisas para que você não venha dar atenção a um problema real que alguém tá passando. A dar ouvido se alguém fala que tá sofrendo violência em casa, que tá sofrendo violência na escola. Entendeu? Você dá ouvido, você ter aquele sentimento de se comover. Entendeu? Porque a primeira coisa é se comover, porque muita gente não se comove. Não se comove falar e você tá dando uma desculpa que você não quer estudar, e você tá dando uma desculpa porque você não quer fazer esforço. Sendo que o garoto tá lá se esforçando, se matando, jogando tudo nas costas dele. Entendeu? Então, eu espero que vocês agora possam estar olhando a série do Chris na ótica da interpretação correta. Entender o título da série quer dizer que é algo horrível, é catastrófico. Todo mundo odeia o Chris, entendeu? É um humor deste tipo. Que eu citei os nomes aqui, né? Eu vou citar novamente, se você quiser pesquisar a respeito. Então, aqui os nomes são comédia de desgraça, humor de infortúnio. Aí tem os tipos, que é o slapstick, humor pastelão, comédia de constrangimento e comédia de azar. Para se você quiser pesquisar. Bem, gente, a pessoa que posta na TV e a pessoa que fez a série, se ela soubesse que isso ia influenciar alguém a agir mal com a família ou a tolerar violências em casa e na escola, ela jamais iria fazer. Se ela soubesse que isso iria fazer com que as pessoas não se comovessem por esse tipo de sofrimento, ela nunca ia criar, nunca ia postar, porque não é essa a intenção, gente. Não foi intencional. Se falar assim, mas tá influenciando. Gente, não foi intencional, não é culpa da pessoa. A culpa é de quem vê e não interpreta. Infelizmente. Eu interpretei desde criança, eu interpreto isso daí da maneira correta.
sei, na minha opinião, aí vai na minha opinião mesmo, eu acho que ninguém suporta uma casa com gritaria, barulho, discussão o tempo todo. Eu acredito assim, que precisamos de silêncio, precisamos de maneirar, precisamos de cooperar o espaço do outro. Eu acredito assim. Mas, gente, tem que interpretar da maneira certa. Tem pessoa que vai pela histeria coletiva, né? Aquela histeria e começa a apoiar a coisa errada. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, gente, a minha interpretação. Agora vocês sabem o tipo de humor. E aí vocês podem ver se vocês têm uma nova ótica, uma nova interpretação. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários o que você pesquisou, tá bom? Beijo, beijo, gente. Espero que vocês possam interpretar bem.